Quando uma mulher se afasta e começa a ignorá-lo, o pior erro que pode cometer é reagir emocionalmente e tentar forçar esclarecimentos demasiado depressa. O distanciamento é, muitas vezes, uma resposta à pressão, à confusão ou a uma mudança emocional interna que ela ainda não processou completamente. Procurar explicações, enviar mensagens longas ou exigir reafirmação geralmente intensifica a sua necessidade de espaço em vez de resolver a situação. A psicologia feminina responde fortemente à atmosfera emocional e não à urgência verbal. Quando se afasta, é normalmente porque algo parece errado internamente e não porque quer ser convencida. O primeiro passo é compreender que o silêncio é informação, não uma emergência. Muitos homens entram em pânico quando a comunicação diminui, porque equiparam a atenção à atração. Na realidade, a atração flutua e o espaço emocional pode matar o desejo ou permitir que este se reinicie, dependendo da forma como se lida com a situação. Quando reage de forma exagerada, confirma que a atenção dela é a sua tábua de salvação emocional. Esta dinâmica corrói silenciosamente o respeito, mesmo que ela não se aperceba conscientemente. As mulheres sentem-se atraídas pela estabilidade emocional mais do que pela disponibilidade emocional. Quanto mais calmo se mantiver à distância, mais seguro e interessante parecerá. A compostura emocional é a base da influência. Uma das coisas mais poderosas que pode fazer quando ela o ignora é parar de tentar controlar o resultado. O comportamento de procura de controlo é pesado, mesmo quando disfarçado de preocupação ou afeto. A psicologia feminina é altamente sensível à pressão emocional, especialmente quando não é verbalizada. Quando ela percebe que está à espera, observando e calculando cada movimento dela, o seu sistema nervoso contrai-se. Abdicar da necessidade de resolver as coisas imediatamente cria um espaço psicológico para respirar. Este espaço faz muitas vezes mais do que as palavras jamais poderiam. Em vez de se concentrar no silêncio dela, redirecione a sua atenção para o seu próprio ritmo de vida. Não se trata de fingir estar ocupado ou de publicar uma confiança performativa online. Trata-se de recentrar genuinamente a sua energia em coisas que o façam sentir-se seguro e realizado. As mulheres sentem-se instintivamente atraídas por homens, cujas vidas parecem plenas, e não em pausa. Quando o seu mundo não encolhe porque ela se afastou, a sua presença recupera o peso. A independência é sentida, não anunciada. O silêncio de uma mulher testa muitas vezes a liderança emocional, mesmo que inconscientemente. Ela pode não estar a perguntar: será que ele me vai perseguir? Mas sim. Será que ele consegue lidar com a incerteza sem se destabilizar? Os homens que passam este teste não se precipitam, não acusam nem se afastam drasticamente. Mantêm-se consistentes consigo mesmos, não com as emoções instáveis dela. A consistência cria segurança, e a segurança alimenta a atração. Quando se mantém firme, a distância dela deixa de parecer poder e passa a ser sentida como uma pausa. É importante compreender que o distanciamento nem sempre significa perda de interesse. Por vezes, reflete um conflito interno, estresse externo ou a necessidade de recalibrar as emoções. As mulheres costumam afastar-se para sentir como é a ausência. Se preencher imediatamente essa ausência com mensagens e explicações, ela nunca terá clareza. Permitir espaço permite que ela experimente a sua ausência de forma autêntica. Esta experiência traz muitas vezes insights que ela não conseguiria alcançar através do contato constante. O que deve evitar a todo o custo é usar o silêncio como castigo. O afastamento frio, alimentado pelo ressentimento, carrega uma forte conotação emocional que as mulheres rapidamente detectam. O silêncio punitivo comunica imaturidade, não força. A verdadeira confiança não tende a ensinar lições ou provar pontos de vista. Se recuar, isso deve vir do respeito por si próprio, não da amargura. O tom emocional por detrás das suas ações importa mais do que a própria ação. Quando ela o ignora,
O seu trabalho não é responder ao seu silêncio com hostilidade ou desespero. O seu trabalho é manter o seu equilíbrio interno. A autorregulação emocional é profundamente atraente porque sinaliza força sob pressão. Muitos homens pensam que a atração é construída através da conquista, mas muitas vezes é sustentada pela contenção. Saber quando não agir é tão poderoso como saber quando agir. A quietude pode ser mais impactante do que o esforço. Se ela entrar em contato após um período de afastamento, a sua resposta deverá refletir uma curiosidade calma e não uma frustração reprimida. Não precisa de mencionar o silêncio ou exigir explicações imediatamente. Deixe que ela retome a conversa naturalmente antes de decidir como será a interação. Responder de forma neutra mostra que não está carente de contato emocionalmente. Isto muda a dinâmica de forma sutil, mas poderosa. Começa a sentir a sua presença como opcional e não como desesperada. Outro elemento-chave é o ritmo emocional, que muitos homens ignoram. Quando ela se afasta, acelerar a intimidade ou aprofundar as emoções é contraproducente. Em vez disso, abrande tudo internamente. Deixe as conversas fluírem, permita que as respostas sejam ponderadas e deixe que o ímpeto recupere naturalmente, se isso acontecer. A atração floresce quando parece orgânica, não forçada. A pressa em resolver as emoções mata muitas vezes o desejo. As mulheres costumam distanciar-se quando se sentem emocionalmente sobrecarregadas. Mesmo a atenção positiva pode tornar-se opressiva se não houver espaço. Ao afastar-se graciosamente, demonstra que respeita os limites emocionais dela. O respeito é um precursor da atração, não uma consequência da mesma. Quando se sente respeitada em vez de pressionada, a sua guarda baixa. O espaço, quando bem utilizado, reconstrói a polaridade. É também essencial verificar a sua narrativa interna durante o silêncio dela. Se a sua mente preencher a lacuna com suposições catastróficas, essa ansiedade refletir-se-á no seu comportamento mais tarde. A confiança não é fingir que está tudo bem, é confiar em si próprio para lidar com qualquer resultado. Quando se desapega da necessidade de um resultado específico, torna-se emocionalmente mais leve. Esta leveza é atraente porque parece livre, não apegada. As mulheres gravitam em direção à liberdade emocional. Por vezes, o distanciamento dela revela incompatibilidade em vez de uma fase temporária. Ignorar esta possibilidade mantém os homens presos em ciclos de espera e esperança. Maturidade emocional significa estar aberto tanto à reconexão como ao desapego. Se ela se distancia consistentemente sem comunicar, este padrão importa. Não tem de tolerar a inconsistência emocional indefinidamente. Escolher-se a si próprio não é sinal de fraqueza. O faz não é um truque ou mensagem específica, mas sim uma mudança de postura. A sua postura deve transmitir: estou centrado, observador e não reativo. Quando a sua energia estabiliza, a dinâmica geralmente corrige-se naturalmente. Ou ela regressa com intenções mais claras, ou ganha clareza para seguir em frente. Ambos os resultados são benéficos para si. A estabilidade vence sempre. As mulheres sentem-se mais seguras e atraídas por homens que não desmoronam perante a incerteza. A vida é incerta e as relações amplificam essa verdade. Quando demonstra que consegue lidar com a ambiguidade emocional, destaca-se imediatamente. A maioria dos homens apressa-se a preencher lacunas. Poucos sabem como criar um espaço seguro. Criar um espaço seguro é uma rara competência masculina. Ela comunica sem palavras. Se ela continuar a ignorá-lo por um longo período, o silêncio torna-se uma resposta. Neste ponto, o respeito por si próprio exige aceitação e não persistência. Afastar-se silenciosamente preserva a dignidade e a saúde emocional. Correr atrás de alguém que está constantemente indisponível treina o seu sistema nervoso a aceitar migalhas. Escolher a paz em vez da perseguição é poderoso. A força manifesta-se por vezes na capacidade de deixar ir.
O seu objetivo nunca deve ser manipular as emoções dela para que ela regresse. A manipulação cria ligações frágeis que se rompem sob pressão. A atração autêntica surge da escolha mútua, não de jogos psicológicos. Quando se mantém centrado, convida-a a escolhê-lo livremente. A escolha é muito mais poderosa do que a coação. Esta distinção é profundamente importante na psicologia feminina. Quando uma mulher se distancia, muitos homens ficam obcecados com o que fizeram de errado, mas esta questão leva-os muitas vezes pelo caminho psicológico errado. O afastamento feminino nem sempre é uma reação direta a um erro específico. É frequentemente o resultado de uma recalibração emocional interna. As mulheres processam a atração emocionalmente antes de a processarem logicamente, e a distância dá-lhes espaço para sentir em vez de analisar. Quando assume a culpa imediatamente, coloca-se numa postura defensiva que enfraquece a sua estrutura. Esta energia defensiva muda a forma como fala, age e até pensa perto dela. Em vez de procurar culpados, deve observar os padrões com calma e sem autojulgamento. A distância funciona também como um espelho que reflete o equilíbrio emocional que realmente tem. Se o silêncio dela destabiliza o seu humor, foco e confiança, isso revela um investimento emocional excessivo, mais do que profundidade romântica. O investimento excessivo altera silenciosamente a dinâmica de poder e, muitas vezes, desencadeia o afastamento sem que ela compreenda completamente o motivo. As mulheres sentem quando o centro emocional de um homem deixa de ser o seu. O objetivo não é suprimir a emoção, mas sim regulá-la. A regulação comunica força, enquanto a volatilidade emocional comunica risco. Uma verdade negligenciada na psicologia feminina é que a atração necessita muitas vezes de contraste para sobreviver. A disponibilidade constante pode diluir a intensidade emocional, mesmo quando as intenções são boas. Quando ela se afasta, pode estar inconscientemente à procura de contraste para voltar a sentir desejo. Se eliminar este contraste permanecendo emocionalmente presente enquanto ela está ausente, a polaridade desaparece. A polaridade requer espaço, não reafirmação constante. Uma distância saudável pode, por vezes, restaurar o que a proximidade constante diluiu. Os homens interpretam muitas vezes a indiferença como desrespeito, mas nem toda a distância tem a intenção de humilhar. Por vezes, é simplesmente um mecanismo de defesa quando as emoções parecem avassaladoras. As mulheres são mais propensas a retrair-se do que a confrontar diretamente quando estão inseguras. Se reagir com ofensa, estará a agravar uma situação que talvez nem sequer fosse conflituosa. A inteligência emocional exige a capacidade de distinguir entre a indiferença intencional e a fuga emocional. Responder com calma e maturidade mantém a porta aberta sem ter de implorar para que se abra. Outro erro é tentar reconquistá-la, sendo excessivamente agradável ou complacente. Esta abordagem transmite a mensagem de que os seus padrões desaparecem sob pressão. A psicologia feminina reage mal aos homens que se abandonam para preservar a ligação. A atração exige um sentido de individualidade e firmeza. A flexibilidade é saudável, mas a invisibilidade não. Quando ela percebe que a sua identidade se dobra com demasiada facilidade, o respeito deteriora-se silenciosamente. É também importante reconhecer a diferença entre silêncio e desinteresse. O silêncio é temporário e ambíguo, enquanto o desinteresse demonstra um afastamento emocional consistente ao longo do tempo. Muitos homens entram em pânico durante o silêncio e forçam esclarecimentos prematuramente. A clareza forçada leva frequentemente a respostas indesejadas ou a meias-verdades oferecidas para acabar com o desconforto. Deixar o silêncio existir naturalmente permite que a verdade venha ao de cima por si só. A paciência revela, geralmente, mais do que a confrontação. Quando uma mulher o ignora, os seus hábitos físicos e mentais importam mais do que as suas palavras. O sono, o exercício, o foco no trabalho e o envolvimento social estabilizam o seu sistema nervoso.
Um sistema nervoso estável comunica segurança e confiança energeticamente. As mulheres respondem subconscientemente ao quão equilibrado um homem parece, e não à inteligência das suas mensagens. O autocuidado não é uma distração da atração, é a base para ela. Negligenciar-se a si próprio amplifica a dependência emocional. Muitos homens acreditam que, se não agirem, perdem o ímpeto para sempre. Na realidade, o ímpeto forçado é muito mais prejudicial do que o ímpeto interrompido. A atração que sobrevive às pausas é verdadeira atração. Se uma ligação se desmorona porque não a procurou durante o silêncio, ela já era frágil desde o início. Deixar que as ligações fracas se dissipem protege-o da frustração a longo prazo. Nem tudo precisa de ser reatado. É também fundamental evitar narrar a sua dor publicamente ou indiretamente online. Publicações subtis destinadas a provocar culpa ou chamar a atenção têm quase sempre o efeito contrário. As mulheres interpretam estes comportamentos como fuga emocional e insegurança. A força reside no silêncio, especialmente em momentos de incerteza. Manter a dignidade durante o silêncio deixa uma impressão duradoura, mesmo que esta nunca regresse. A forma como se comporta quando não está a ser visto importa mais do que a forma como se comporta quando está a ser observado. Quando ela finalmente reaparecer, o seu tom de voz dir-lhe-á tudo o que precisa de saber. Mensagens calorosas, curiosas e abertas sinalizam um interesse renovado. Mensagens casuais, vagas ou transacionais indicam, muitas vezes, conveniência em vez de desejo. A sua resposta deve refletir clareza e não intensidade. Não tem de retomar o contato emocional de onde parou. A retoma deve ser gradual e intencional. Outro elemento psicológico em jogo é a memória de contraste emocional. Quando lida com o distanciamento com calma, ela associa-o ao alívio emocional em vez da pressão. O alívio é profundamente atraente, especialmente após turbulência emocional. Se cada interação consigo parecer pesada ou carregada, o instinto dela será afastar-se novamente. As interações calmas redefinem a memória emocional. Com o tempo, isso muda a forma como ela se sente em relação a si subconscientemente. Alguns homens acreditam erradamente que ignorá-la para sempre prova força. O silêncio permanente sem propósito reflete frequentemente evitação, não confiança. A evitação baseia-se no medo, mesmo quando disfarçada de distanciamento. O verdadeiro distanciamento é flexível e responsivo sem apego. Permite que se envolva ou se desvincule sem carga emocional. Esta flexibilidade é rara e poderosa. Se ela continuar a distanciar-se repetidamente, os padrões tornam-se mais importantes do que as explicações. Os padrões revelam os níveis de disponibilidade emocional com maior precisão do que as palavras. Uma mulher que se afasta constantemente pode não estar preparada para a ligação que deseja. Aceitar esta verdade desde cedo evita um desgaste emocional prolongado. Querer consistência não é ser controlador, é razoável. Escolher o alinhamento em vez da atração é maturidade. A psicologia feminina também responde fortemente ao ritmo emocional ao longo do tempo. O rápido investimento emocional, seguido de distanciamento, cria instabilidade. Diminuir o ritmo emocional permite que a atração se desenvolva organicamente. A confiança lenta parece mais segura do que a intensidade apressada. Quando não se apressa para garantir resultados, parece centrado. Homens centrados destacam-se. É essencial compreender que o silêncio testa a sua relação com a incerteza. A vida raramente oferece segurança constante, e as relações amplificam essa verdade. Os homens que conseguem tolerar a incerteza sem desmoronar emocionalmente são raros. Esta capacidade sinaliza liderança, não dominância. Liderança é presença calma sob pressão. Esta qualidade é profundamente atraente em todos os contextos. Quando deixa de fazer do silêncio dela o centro do seu mundo interior, tudo muda.
A sua energia retorna para si em vez de orbitar o comportamento dela. Esta mudança é sentida imediatamente, mesmo à distância. As mulheres são altamente sensíveis às alterações energéticas. Quando se desapega internamente, a dinâmica geralmente reequilibra-se externamente. Por vezes, o resultado mais saudável é perceber que a distância o salvou de uma incompatibilidade mais profunda. Nem todo o afastamento deve ser ultrapassado. Alguns são convites para seguir em frente sem ressentimento. O crescimento vem muitas vezes disfarçado de rejeição. Aceitar isso com elegância fortalece a sua resiliência emocional. A resiliência é magnética. O seu valor não aumenta porque ela volta, nem diminui se ela não voltar. Ligar o valor próprio ao comportamento de outra pessoa cria instabilidade. Um valor próprio estável permite-lhe mostrar-se autêntico. A autenticidade supera sempre as táticas. As mulheres sentem a autenticidade instintivamente. Quando uma mulher se distancia, uma mudança subtil que muitos homens ignoram é a forma como a incerteza remodela a percepção. A ausência força a mente a preencher lacunas, e qualquer tom emocional que projete por último geralmente amplifica-se na memória dela. Se a sua última energia foi calma e centrada, mantém-se positivamente. Se foi ansiosa ou exigente, ecoa mais alto no silêncio. É por isso que a compostura emocional antes do afastamento importa mais do que o controle de danos depois de este começar. Não se pode editar a memória emocional com lógica. Só pode influenciá-la através de uma presença emocional consistente ao longo do tempo. Outro elemento negligenciado é a forma como as mulheres se afastam frequentemente para testar o alinhamento interno em vez da reação externa. Ela pode estar a questionar-se se os seus sentimentos correspondem aos seus valores, ao momento certo ou à direção da sua vida. Nestes momentos, o seu comportamento é menos relevante do que a sua estabilidade. Tentar influenciar a decisão dela através da pressão interrompe o processo de clareza. A clareza retardada pela interferência geralmente transforma-se em ressentimento. Deixá-la resolver isso internamente preserva o respeito, mesmo que o resultado não seja o que pretende. A distância também expõe se a ligação foi construída sobre intensidade ou compatibilidade. A intensidade prospera com o contato constante, picos emocionais e reafirmação. A compatibilidade sobrevive ao silêncio, porque se baseia em valores partilhados e no respeito mútuo. Quando ela se afasta, a intensidade desaparece rapidamente, enquanto a compatibilidade se revela lentamente. Se o vínculo se desmoronar no silêncio, provavelmente foi alimentado pela emoção em vez do alinhamento. Esta percepção evita que os homens procurem a base errada. Os homens subestimam frequentemente o quanto as mulheres observam durante o silêncio. Mesmo sem comunicação, ela está a observar como vive e não o que diz. A sua consistência no trabalho, nas amizades e no autocuidado comunica maturidade de forma discreta. Um homem cuja vida se mantém estável sem a presença dela demonstra independência emocional. A independência reduz a pressão e a redução da pressão reabre a atração. Não precisa de anunciar o crescimento, manifesta-se naturalmente. Uma poderosa mudança interna é reformular a distância como informação, em vez de rejeição. A informação convida a curiosidade e a avaliação, enquanto a rejeição desencadeia a defensividade e o medo. Quando trata o silêncio como dados, faz perguntas melhores internamente. Este padrão é recorrente ou é situacional? Esta dinâmica está alinhada com o que pretendo a longo prazo? Esta mentalidade mantém-no com os pés no chão em vez de reativo. Outro fator psicológico é a saturação emocional. Por vezes, a atração diminui temporariamente porque a interação emocional se tornou demasiado frequente ou demasiado intensa. A distância permite que a saturação emocional se reinicie. Se respeitar esta reinicialização, posiciona-se como emocionalmente inteligente. Se lutar contra ela, torna-se parte do problema. Respeitar o ritmo emocional é uma competência rara.
Os homens costumam confundir vulnerabilidade com sobreexposição nestes momentos. A vulnerabilidade constrói intimidade quando existe segurança mútua e tempo adequado. A sobreexposição durante o afastamento parece invasiva em vez de criar ligação. Partilhar emoções profundas enquanto ela está distante pode sobrecarregá-la ainda mais. A profundidade emocional deve seguir a abertura emocional e não precedê-la. O momento certo determina se a vulnerabilidade une ou repele. Quando ela te ignora, o teu diálogo interno torna-se crítico. Se os seus pensamentos se transformam em autocrítica ou obsessão, a sua energia altera-se inconscientemente. Mesmo que ela não consiga ouvir os seus pensamentos, ela sentirá a diferença mais tarde. Confiança não é arrogância, é a confiança na sua capacidade de lidar com os resultados. Esta confiança estabiliza o seu estado emocional. A estabilidade é o que as mulheres procuram quando decidem se devem ou não retomar a relação. Outro erro é tentar criar mistério artificialmente. O mistério é um subproduto da independência, não uma performance. Publicar mensagens enigmáticas ou agir de forma imprevisível cria confusão, não atração. O mistério genuíno vem de uma vida plena que não necessita de explicações. Quando o seu foco se vira para fora em vez de para dentro, a intriga surge naturalmente. A intriga espontânea supera sempre o distanciamento forçado. O distanciamento revela também o quanto valoriza a reciprocidade emocional. Se a comunicação para consistentemente quando deixa de iniciar a conversa, este desequilíbrio importa. Dinâmicas saudáveis envolvem esforço mútuo ao longo do tempo. Reconhecer o desequilíbrio precocemente previne o esgotamento emocional. Tem o direito de querer um envolvimento constante. Querer reciprocidade não é insegurança, é amor próprio. As mulheres costumam distanciar-se quando se sentem emocionalmente à frente ou atrás. A incompatibilidade emocional cria desconforto, mesmo quando existe atração. O silêncio torna-se uma forma de se reequilibrar internamente. Permitir este processo evita o conflito emocional. Forçar o alinhamento prematuramente cria atrito. A paciência suaviza o que a pressão torna áspero. Outra verificação interna é se está apegado à ideia dela ou à realidade da ligação. A distância elimina a fantasia e realça os padrões. Se o que resta parece insatisfatório, esta clareza é valiosa. Abandonar a fantasia liberta energia emocional. A atração baseada na realidade é sustentável. O potencial imaginado é exaustivo. Quando ela regressar após o afastamento, evite retomar os velhos hábitos emocionais de imediato. Os velhos hábitos recriam os velhos resultados. Em vez disso, observe e recalibre o ritmo. A contenção emocional no regresso comunica crescimento. O crescimento altera a dinâmica mais do que as explicações alguma vez poderiam. Deixe a alteração ser demonstrada, não declarada. Também é importante observar como reage fisicamente ao silêncio.